Oi, eu sou a Renata, este é o canal Prof. Aqui e no vídeo de hoje nós falaremos sobre interpretação de textos literários. Hoje nós vamos falar sobre um conto chamado A Moça de Vestido Amarelo, da perfeita, fenomenal, incrível Conceição Evaristo. Esse conto está presente neste livro História de Leves Enganos e Parecenças. Lindíssimo. E Conceição Evaristo escreve contos, Conceição escreve romances, é uma escritora super acessível. E inclusive, nas últimas semanas, aí no último mês, o meu amigo Caio Victor fez na sua página do Instagram algumas lives sobre contos da Conceição, tanto do livro Olhos d'Água, também de contos, quanto deste livro maravilhoso. Dê uma olhadinha lá na página dele, lá no Instagram. Vocês conseguem ver, mesmo que as lives já foram, ele gravou, e vocês conseguem dar uma olhadinha lá, beleza? Então vamos começar. Antes de a gente falar sobre o conto propriamente dito, eu quero passar algumas dicas de como eu interpreto os contos. Não é nenhuma fórmula mágica, mas são algumas orientações que podem ajudar vocês para o vestibular, podem ajudar vocês para um trabalho na escola, dentre outras situações. Primeiro ponto importante é analisar o foco narrativo. Quando a gente fala de foco narrativo, a gente está falando sobre quem é o narrador. Quando eu penso no narrador, nós temos o narrador em primeira pessoa e nós temos o narrador em terceira pessoa e vai se subdividir. O narrador em primeira pessoa é aquele narrador personagem. É o narrador que conta aquilo que aconteceu com ele. Conta aquilo que ele presenciou na história. Ele vive a história, ele participa da narrativa. Já o narrador em terceira pessoa é aquele que não participa da história. É aquele que se afasta. O narrador em terceira pessoa pode ser dividido em três. O narrador onisciente é aquele que vai conhecer o pensamento e as ações de todas as personagens. O narrador com onisciência seletiva é aquele que vai conhecer os pensamentos e as ações de apenas uma personagem. A gente pode ver isso no romance Harry Potter, por exemplo, da J.K. Rowling. O último, o narrador observador, funciona como uma câmera, e inclusive pode ser chamado de narrador câmera. Ele não conhece o pensamento das personagens. Ele apenas vê aquilo que uma câmera vê. Vocês estão me vendo. Vocês estão conhecendo as minhas ações neste momento. Mas vocês não têm ideia do que eu estou pensando. Então, 2 pontos importantes até agora. Ler o conto a primeira vez. Na segunda leitura, na terceira, na quarta, na quinta, observe quem é o narrador. Terceiro ponto, preste atenção para ver se você consegue caracterizar esse narrador. Dependendo da situação, eu consigo perceber se esse narrador é um homem, é uma mulher, é jovem, é mais velho. Mas atenção, nem sempre isso é possível. Então não fiquem desesperados tentando descobrir, meu Deus, eu não sei qual é o gênero e tal. Não, relaxa, tá tudo bem. Quarto ponto importante. Quando se passa a narrativa? Se passa atualmente, se passa há alguns anos, se passa no século XX, em qual século, em que momento? Quinto ponto importante. Em quanto tempo se passa a narrativa? Em algumas horas, em alguns minutos, em alguns dias, em alguns anos. Sexto ponto importante. Quais são as personagens? E eu peço que vocês tenham atenção a uma coisa. Nenhuma narrativa é construída à toa. Nenhum fato é exposto à toa. Porque quando você pensa em um conto é uma narrativa curta. Ela tem pouco espaço, ela tem pouco tempo para te contar a história. Essa narrativa vai apresentar apenas os fatos que são importantes para a conclusão do texto. Seja um conto de uma página, de 2 páginas, seja um conto de 20 páginas. É importante que você se atente aos detalhes, porque esses detalhes vão te levar para a interpretação correta. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente quando o texto é em primeira pessoa, é o seguinte: nunca confie no narrador. Fique sempre de olho, fique sempre atento. O narrador em primeira pessoa é um narrador que gosta de mentir para você. O narrador em primeira pessoa vai contar a história a partir da sua perspectiva, a partir do seu pensamento. E aí eu peço que vocês fiquem bem de olho. Neste conto, nos é apresentado já na primeira linha a Doris da Conceição Aparecida, que desde criança, que desde bebê, sonha com a cor amarela. Aponta para as coisas e diz amarelo, amarelo. Essa cor vai fazer parte da vida da garota até quando mais velha.
Todos os seus desenhos, as roupas que ela colocava nos seus desenhos eram sempre da cor amarela. E aí, aos 7 anos, a garota acordou dizendo que sonhou com a moça do vestido amarelo. Todo mundo achava que essa moça com quem ela sonhava, essa moça que ela via, era uma amiga imaginária, algo natural das crianças. Mas a avó, que chama Doris de Sãozinha, sabia muito bem quem era. Por quê a avó? Nós temos aqui um narrador com onisciência seletiva que apresenta o pensamento da avó. Nós temos um trecho que diz o seguinte: só sua avó sabia muito bem de que moça a Sãozinha estava falando. Espantos tiveram todos, menos a avó. Por quê a avó? Seguindo a narrativa, o sonho acordara Doris bem no dia de sua primeira comunhão. Por que é importante que esse sonho tenha ocorrido no dia da sua primeira comunhão? E aí, seguindo o conto, nós temos o pensamento, as ideias de algumas pessoas da família. Nós não sabemos exatamente quais são essas pessoas, mas sabemos que o narrador dá voz ao pensamento, dá voz à voz da família, que diz o seguinte: não poderia Doris ter sonhado outros sonhos? Anjinhos dançando e voando em algum lugar azul celeste? Não poderia ter sonhado com a história consagrada a quem devemos tanto respeito? Opa, a gente já consegue perceber que a religião é algo que pesa nessa narrativa. E aí, seguindo o conto, a família meio que decide que o mais católico seria que ela tivesse então sonhado com a mãe de Jesus. E eles começam a arranjar algumas justificativas para transformar essa moça de vestido amarelo em Nossa Senhora. Eles colocam vários nomes, como Senhora Aparecida, Senhora da Conceição, Senhora do Rosário dos Pretos, Senhora Desatadora dos Nós, e assim em diante. Mas, no fundo, nós temos um detalhe que incomoda a família. Por que a cor amarela? Normalmente, essas santas se apresentam com um manto branco, com um manto azul, e aí decidem levar o caso para o padre. E o padre, ouvindo a história, olha para a avó de Doris com um ódiozinho no coração, eu diria. E respondeu: deixa estar, cada um sonha com o que tem que sonhar. E aí vem para mim o trecho mais lindo desse conto, de uma linha que diz o seguinte: e no inconsciente, nem a força do catecismo, da pregação e nem as do castigo apagam tudo. A narrativa praticamente se resolve neste momento. E aí, naquele dia, depois da conversa com o padre, Doris cai em um sono profundo e só sua avó consegue finalmente acordá-la e eles vão para a primeira comunhão da garota. Então, uma luz amarela ilumina o seu rosto. A Doris parece mais realizada do que nunca, mais feliz do que nunca. E aí nós vemos a delicadeza com que a Conceição Evaristo fala sobre esse reconhecimento da Doris enquanto uma pessoa espiritual. E a menina se revestiu de tamanha graça que a senhora lá do altar sorriu. Uma paz nunca sentida inundou a igreja inteira. Ruídos de água desenhavam rios caudalosos e mansos, Luna, a correr pelo corredor central do templo. E a menina, ao invés de rezar a Ave Maria, oração ensaiada por tanto tempo, cantou outro cumprimento. Cantou e dançou como se tocasse suavemente as águas serenas de um rio. Alguns entenderam a nova celebração que ali aconteceu. A avó de Doris sorria feliz. Doris da Conceição Aparecida cantou para nossa outra mãe, para nossa outra senhora. Vamos para a interpretação, então, do texto. E quais são os fatos importantes que nos levam àquilo que o conto quer nos dizer? Algo importante a se levar em consideração em alguns momentos é a autoria. Aqui nós temos Conceição Evaristo, uma escritora notoriamente conhecida por tratar da narrativa negra, por falar sobre esse espaço que foi apagado por anos e anos aqui no nosso país. Esse processo de reterritorialização é muito importante, porque são espaços, são territórios culturais, são territórios físicos mesmo, que foram tomados, que foram dizimados, que foram massacrados, colonizados ao longo dos anos pelo homem branco. A história que nos é contada é vista pela ótica do homem branco. Essas narrativas, contos, romances, poemas, crônicas, enfim, são textos muito importantes justamente porque se propõem a contar a história a partir daquele que foi excluído, aquele que foi colocado à margem, que foi marginalizado. E aí vamos para o primeiro fato instigante.
Quem é essa moça de vestido amarelo? Em uma rápida pesquisa na internet, a gente consegue descobrir que essa moça é Oxum, um dos orixás presentes no candomblé. E atenção, Oxum é a deusa das águas, é o orixá das águas. Então o fato de que a água aparece com frequência ali no finalzinho do conto, o rio, né? Não é algo à toa. São fatos apresentados para comprovar. Essa moça de vestido amarelo é Oxum. Nós sabemos que quando o nosso país foi colonizado, foram trazidas várias pessoas como escravas para cá. E neste processo, as pessoas que tinham outras religiões tiveram que apagar muito da sua cultura para conseguir sobreviver. Inclusive, nesse processo, quando as pessoas eram trazidas ao Brasil, os seus nomes originais eram apagados e davam os chamados nomes cristãos. Um livro fenomenal que fala sobre isso de uma maneira bem detalhada. É um defeito de cor, inclusive, que está aqui. Na nossa história, nós vemos o quanto as religiões de matriz africana foram apagadas numa tentativa de controle, justamente. E percebam como isso está presente neste conto. No trecho e no inconsciente, nem a força do catecismo, da pregação, nem as do castigo apagam tudo. É evidente que o catolicismo é visto como algo ruim, como algo imposto a essa família. Talvez não algo imposto neste momento, mas algo imposto ao longo das gerações. E a Açãozinha vai, aos 7 anos, representar isso. E por que a avó é a única a entender isso? Por que a avó é a única a perceber isso? Creio eu porque seja uma questão de ancestralidade. É a pessoa mais velha que carrega no seu coração essa cultura. Que por mais que tenham tentado apagar isso dela, essa força vem na sua neta. Essa força vem numa próxima geração. Essas narrativas, contos, romances, poemas, crônicas, enfim, são textos muito importantes justamente porque se propõem a contar a história a partir daquele que foi excluído, aquele que foi colocado à margem, que foi marginalizado. E Conceição Evaristo faz isso maravilhosamente bem, principalmente a partir da ótica da mulher negra. Bom, gente, essa foi a minha interpretação do conto. Vocês têm alguma outra ideia, alguma outra interpretação? Se sim, deixa aqui seu comentário, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!